Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ele fala, mas nem sempre prestamos atenção. Por isso precisamos meditar na palavra de Deus e pensar nela em todo o tempo. Quem se aproxima de Deus aprende a ouvir a sua voz. Deus fala conosco e eu creio nisso. Ele nos revela a sua vontade de várias maneiras. Tendo em vista que a Bíblia é a palavra de Deus e tem sempre uma mensagem dele em nossas vidas, e quando, na verdade, refletimos nela, é que sabemos que a verdade está ali. Deus fala conosco através da vida do seu Filho Jesus. E às vezes, Deus fala diretamente conosco. Mas devemos sempre avaliar qualquer mensagem à luz da Bíblia. Veja nas Escrituras alguns personagens que ouviram a voz do Senhor literalmente. É sempre bom recordarmos o que Deus fez na vida de Noé, por exemplo. Encontramos nela fidelidade e um coração dócil, terreno fértil para ser o recomeço da humanidade. Deus disse a ele: entra na arca com toda a tua família, porque vi que é justo diante de mim nesta geração. De cada animal puro, toma consigo 7 casais, o macho com a fêmea. Dos animais impuros, um casal, o macho com a fêmea. Também das aves do céu, 7 casais, macho e fêmea, para perpetuar a sua raça sobre toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Exterminarei da face da terra todo ser vivo que eu mesmo fiz. E temos Moisés, que era um pastor de rebanhos, e ao escutar a voz de Deus, é convidado a ser um instrumento para a libertação do povo hebreu, que era oprimido pelos egípcios naquela época. E diz assim: eu vi a miséria do meu povo no Egito, e ouvi o clamor que lhe arrancam seus opressores. Sim, conheço suas aflições. Desci para libertá-los da mão dos egípcios e levá-los naquela terra para uma terra boa e espaçosa. Terra onde corre leite e mel, para o lugar onde habitam o cananeu, o eteu, o amorreu, o fariseu e o jezubeu. O clamor dos israelitas chegou até mim, e vi também a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois vai, eu te envio ao faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Êxodo 3, 7 a 10. Samuel também já era uma resposta às suas orações de Ana, sua mãe, que pedia a graça de conceber um filho. O profeta agora escuta a voz de Deus e segue suas orientações em todas as circunstâncias. Sendo assim, sinal do Senhor para o povo hebreu. Então Deus veio, pôs-se junto dele e o chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: falai que vosso servo escuta. Então Deus disse a Samuel: vou fazer em Israel uma coisa tal que todos os que ouvirem retinirão os 2 ouvidos. 1 Samuel 3, 10, 11. E também temos Maria, aquela que encontrou graça diante de Deus. Não poderia faltar, não é mesmo, a mãe de Jesus. Maria sempre escutou a voz de Deus e sua resposta não poderia ser mais agradável a ele do que essa. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, queridos, por fim, eu trago aqui o apóstolo Paulo, que ao escutar a voz de Deus, vê a proximidade de um pai com seu filho. Como Deus sente as nossas lágrimas e dores a todo o tempo. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, ó Senhor? Respondeu Paulo. Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9, 4 e 6. O resto da história você já sabe. E você? Será que já ouviu a voz de Deus? Será que Ele não quer falar com você agora mesmo? E para terminar, veja essas advertências que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. E eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. João 5, 24, 25. Amém? Eu acredito na esperança. Agora curte o vídeo e me segue.